Como é que pode uma colônia recém-nascida, com quase nenhum recurso, defender um território gigantesco e cheio de perigos? Essa é a grande pergunta que a gente vai tentar responder hoje. Vamos entender como esse desafio de defesa não só garantiu que o Brasil colonial sobreviveu, mas, na verdade, moldou a identidade do país desde o comecinho. Então, o nosso caminho vai ser esse aqui. A gente começa com um litoral que era impossível de defender, passa por umas tentativas que deram bem errado, até chegar na criação de um sistema militar, que era a cara do Brasil. E que, claro, ia passar por um grande teste de fogo. Vamos mergulhar nessa história. Ok, vamos entender o tamanho do problema. Portugal tinha que defender uma costa gigantesca, cheia de riquezas, não só de outros países europeus, mas também de tribos que não estavam nada felizes com a chegada deles. Só que tinha um detalhe. O poder militar português, que era famoso na Europa, simplesmente não funcionava nesse novo cenário. E por que não funcionava? Porque, sabe, apesar da fama, a máquina de guerra portuguesa já tinha seus problemas. No campo de batalha, as operações eram meio bagunçadas, meio sem disciplina. E o ambiente aqui no Brasil só piorava tudo isso. E olha só, essa citação da nossa fonte de pesquisa mata a charada. A realidade era essa: operações imperfeitas e tumultuosas. Era um caos, uma ineficiência que deixava a colônia super vulnerável. Ficou claro que, para sobreviver, eles iam ter que se adaptar e rápido. Beleza, com esse cenário todo caótico, o que eles fizeram para tentar resolver o problema? Bom, as primeiras estratégias foram basicamente na base da tentativa e erro. E como o título já entrega, a maioria não deu muito certo. Vamos dar uma olhada na linha do tempo. Começou de um jeito muito, mas muito modesto em 1503. 24 homens. Depois, tentaram uma coisa mais organizada com patrulhas no mar, os guarda-costas. E, por fim, com as capitanias hereditárias, a coroa portuguesa basicamente lavou as mãos e falou: donatários, se virem aí com a defesa. Agora, o mais interessante é ver o choque entre o plano e a realidade. A ideia das patrulhas navais parecia ótima, né? Mas, na prática, a costa do Brasil era simplesmente grande demais. Era como tentar tampar o sol com a peneira. Os navios portugueses eram lentos e os corsários atacavam e sumiam antes que qualquer ajuda pudesse chegar. Bom, depois de tanta tentativa e erro, alguma coisa tinha que mudar, né? Chega de improviso, de cada um por si. O ponto da virada foi a decisão de criar um comando militar centralizado, tudo nas mãos de uma única pessoa, o governador-geral. Em 1549, Tomé de Souza chega na Bahia. E presta atenção nesse número. Ele traz com ele cerca de 1.000 homens, sendo 600 soldados profissionais. Para a gente ter uma ideia, a população de colonos brancos no Brasil inteiro na época era de uns 2.000. Ou seja, foi uma demonstração de força absurda. A coroa estava dizendo: agora a gente está no comando. E ele não chegou só com soldados, não. Ele trouxe um verdadeiro manual de instruções, o Regimento de 1548. Esse documento dava ao governador-geral poder militar total. Ele controlava tudo, desde quem ia para o exército até a última bala de canhão. Pela primeira vez, a colônia tinha uma estrutura militar séria e centralizada. Só que aí aparece outro problema. Mesmo com um chefe para tudo, ainda não tinha soldado português suficiente para cobrir um território daquele tamanho. A solução? Criar uma coisa nova, adaptada para a realidade daqui. Foi aí que nasceu um sistema de defesa único, com 3 partes. E a solução foi genial, saca só como funcionava. A primeira linha era a tropa de elite, os soldados que vinham de Portugal. A segunda linha eram as milícias, ou seja, os próprios colonos que largavam a enxada e pegavam em armas quando precisava. E a terceira linha, a dos irregulares, era mais flexível, incluindo as famosas bandeiras. Era um sistema que botava todo mundo para lutar. E claro, um exército que era uma mistura de tudo precisava de um arsenal que também fosse uma mistura. A regra era: se funciona, a gente usa. Então era comum ver mosquete europeu lutando lado a lado com arco e flecha indígena, que aliás era mortal no meio da mata. A palavra-chave, de novo, era adaptação. Beleza, exército novo, armas novas. Faltava o quê? Um jeito novo de lutar. Aquelas táticas de guerra da Europa, pensadas para campo aberto, não serviam para nada na mata fechada do Brasil. A guerra aqui tinha outras regras. Essa comparação aqui é essencial. Esquece aquela coisa de filme, com exércitos em linha, marchando um contra o outro. Aqui a conversa era outra. Usar o terreno, se espalhar, atacar de surpresa, fazer emboscada. Era um jeito de lutar muito mais inteligente e letal para o ambiente da colônia. E de onde eles tiraram essas ideias?
A resposta é simples: dos verdadeiros donos da terra. Os colonos aprenderam com os guerreiros indígenas a usar a mata a seu favor, a atacar de surpresa, a enganar o inimigo. Eles chegaram até usar canoas para atacar navios enormes. Esse conhecimento local foi o que virou o jogo. Ok, toda essa teoria é muito legal, um exército novo, táticas novas, mas e na prática? Será que isso funcionaria contra um inimigo de peso, contra uma potência europeia que viesse para ficar? Pois é, o teste final para esse novo modelo de guerra brasileiro estava prestes a acontecer no Rio de Janeiro. A pergunta de $1 milhão era exatamente essa. Esse sistema, que nasceu da necessidade dessa mistura toda, seria forte o suficiente para encarar uma expedição militar francesa que vinha com tudo para montar uma colônia deles aqui? E a ameaça foi crescendo bem rápido. Em 1555, os franceses não só chegaram, eles se instalaram, construíram o Forte Coligny, uma fortaleza superpoderosa, se aliaram com os Tamoio e, o mais importante, receberam reforços da Europa. O projeto da França Antártica era sério. A resposta portuguesa tinha que ser também. E a força que o Mendes juntou para esse contra-ataque? Olha, esse número é de cair o queixo, uns 260 homens. Era uma força pequena, com 120 portugueses e colonos, mais 140 guerreiros indígenas. Eles iam atacar uma fortaleza europeia super bem defendida. A chance de dar errado era gigantesca. E esse foi o grande momento. Contra tudo e contra todos, aquela pequena força mista partiu para cima do coração da colônia francesa. Era a prova final de todo aquele sistema de defesa que eles tinham levado décadas para construir. E por que deu certo? A chave está nessa frase aqui. A mentalidade da época era que viver na colônia já era uma guerra. Plantar, construir, sobreviver, tudo era uma ação militar. A defesa não era só trabalho de soldado, era obrigação de todo mundo. Foi essa união, essa mobilização total que fez a diferença. Então, o ponto principal é esse. A necessidade de se defender criou não só um exército, mas uma sociedade inteira com um espírito de luta. E isso deixa a gente com uma pergunta para pensar. Como é que esse DNA, essa origem militarizada, acabou influenciando a formação da identidade e da história do Brasil que a gente conhece hoje?